Não minta no seu currículo. Vai por mim, eu sei que pode ser tentador às vezes, mas não minta no seu currículo, você vai se arrepender disso. A internet inteira está falando da professora doutora Joana Dark Félix de Souza. Quem seria a professora doutora Joana Dark Félix de Souza? A doutora Joana é uma cientista brasileira de 55 anos que, ainda bem jovem, foi aprovada em 3 faculdades, na USP, na Unesp e na Unicamp. Ela se graduou pela Unicamp em Química, fez mestrado e fez também doutorado, além de ter feito vários estudos em Harvard, nos Estados Unidos. Por 2 anos! Ela ficou 2 anos, de acordo com a biografia dela, fazendo pesquisas nesse pós-doutorado em Harvard. A doutora Joana foi também agraciada com o prêmio Kurt Pulitzer de Tecnologia em 2014 da Associação Brasileira da Indústria Química por reconhecimento aos projetos de inovação tecnológica na área, especialmente a pesquisa que ela desenvolveu, a aplicação de pele suína em transplantes de pele em seres humanos, um trabalho realmente foda. A Globo Filmes estaria preparando um filme sobre a biografia da doutora Joana e tinham até escalado a atriz Thaís Araújo para viver o papel da doutora Joana, um fato que foi recebido nas redes sociais com uma certa controvérsia, porque a pele da Thaís Araújo tem uma tonalidade um pouco mais clara do que a pele da doutora Joana. O argumento sendo feito por alguns lados da internet é que isso ressalta o fato de que as pessoas com pele mais escura têm menos oportunidades na mídia. Dizem eles, porque não foi possível então arranjar alguém com uma tonalidade de pele mais próxima da doutora Joana. E isso, de acordo com algumas pessoas, mostra um viés racista da mídia em geral, que aparentemente só aceita pessoas negras se elas tiverem um tom de pele um pouco mais claro. Não é necessariamente o argumento que eu faço, porque eu não sou negro, eu não sou parte dessa comunidade, eu não entendo a sua luta, então não posso realmente opinar em relação a isso, mas essa é a opinião de alguns núcleos da internet. Algumas pessoas acham isso um pouco ofensivo, porque equivale a dizer que a Thaís Araújo não é negra o suficiente ou negra de verdade. Normalmente não é parte da minha identidade, não é minha luta, não é minha comunidade, eu não posso falar nada em relação a isso, estou só dizendo pra você o que as pessoas estão dizendo na internet. Enfim, a história da doutora Joana é foda, cheia de realizações fodas, ela fez muito mais na vida dela do que eu e você juntos faremos. Por que essa mulher está na mídia? E você sabe por quê. Por causa do filme que vai ser lançado agora, a vida da doutora Joana está mais exposta, então, naturalmente, ela está sofrendo um escrutínio maior da mídia, que até então tinha publicado várias histórias sobre a sua vida, se baseando em boa parte no que ela alegava ter dito, sem nenhuma prova, sem nenhuma confirmação, sem nenhuma verificação. E como o Brasil descobriu, no caso lá da Bel Pesce, que também falava que fez isso, aquilo outro, e vários veículos de comunicação simplesmente colocaram isso nas suas páginas, em todo lugar, sem ter feito uma verificação, né, um pouco mais cuidadosa. Não digo nem tanto mais cuidadosa, porque não precisou muito para descobrir que a Bel Pesce estava mentindo sobre várias coisas do seu currículo. Enfim, parece que o jornalismo brasileiro agora aprendeu e a história da doutora Joana está sendo mais apurada e descobriu-se inúmeras, digamos, incongruências. Eu não quero chamar de ninguém de mentiroso, tá? Mas, quando não se diz a verdade, eu não sei que outro adjetivo dizer pra essa pessoa. Talvez esquecida? Vejamos. Primeiro, descobriu-se que a doutora Joana havia mentido sobre a sua idade. Diretamente da Folha. Em entrevistas, Félix disse mais de uma vez que aos 14 anos de idade foi aprovada nos vestibulares da USP, Unesp e Unicamp, e que iniciou a graduação em Química na última delas. De fato, ela estudou na Unicamp, mas a partir de 1983, quando supostamente tinha 19 anos. Ao estado de São Paulo, que a entrevistou em 2017 e 2019, ela afirmou ter atualmente 55 anos. A Folha, em agosto de 2018, porém, ela afirmara ter 48 anos. Em outra entrevista que reproduz, ela afirma ter estudado em Harvard aos 24 anos, o que levaria seu ano de nascimento para 1974.
Ou seja, 44 ou 45 anos hoje. A idade é realmente o menos grave. Ela não entrou na faculdade com 14 anos, conforme ela alegou, mas de fato entrou com 19, quase para 20, faltando alguns meses para o seu aniversário. Quando confrontada sobre isso, ela falou que tinha sido aprovada em um vestibular aos 14 anos, mas que realmente só entrou na faculdade aos 19. Entretanto, ela falou em várias matérias que ela tinha apenas 14 anos quando entrou na faculdade, e ela até descreve que ela era a pessoa mais nova da sala e que a segunda pessoa mais nova era 2 anos mais velha do que ela, tinha apenas 16 anos. Então, começou aí. Já era uma história foda, caralho. Já era uma história foda. A mulher, ela tem mestrado e doutorado em química. Pra que forçar a barra e dizer que você entrou na faculdade com 14 anos? Voltando a Harvard. As matérias que falam sobre a passagem da doutora pela faculdade tão prestigiosa nos Estados Unidos são um pouco confusas, porque em algumas matérias é alegado que de fato ela fez pós-graduação em Harvard, mas algumas delas dizia que ela tinha PhD por Harvard, o que não é verdade. Por exemplo, nessa matéria aqui do UOL, PhD em Harvard, brasileira supera fome e preconceito e soma 56 prêmios na carreira. Nesta outra imagem, a doutora Joana estava sendo apresentada a algum tipo de evento científico como PhD pela Harvard University. Já nesta outra matéria, que foi compartilhada pela própria doutora Joana, então ela não pode dizer que não sabia que estavam dizendo isso sobre ela, que foi o argumento usado pela Bel Pass, é dito: brasileira, PhD em Harvard, supera fome e preconceito e soma 56 prêmios na carreira. Esta outra matéria do Globo novamente identifica a doutora Joana como paulista formada em Harvard. Nessa mesma matéria do Globo tem a seguinte citação direta da doutora Joana: sou PhD pela Universidade de Harvard, tenho 15 patentes registradas. Ela falou um pouco, inclusive, sobre as diferenças entre atuar na ciência no Brasil e nos Estados Unidos. O que ela disse? Nos Estados Unidos eu pedi um reagente químico e em 2 ou 3 horas conseguia. No Brasil, até eu arrumar dinheiro, fazer solicitação, aqui tem mais burocracia. A questão de financiamento para pesquisa é bem mais rápida nos Estados Unidos. Nesta outra imagem, divulgada pelo Instituto Nacional de Tecnologia, ela era citada novamente como PhD em Harvard. Nesta outra matéria, ela elabora um pouco mais as diferenças entre a vida acadêmica brasileira e a vida acadêmica americana. Ela também confirmou que entrou na Unicamp aos 14 anos e falou do pós-doutorado no exterior e disse que passou 2 anos em Harvard, nos Estados Unidos. Questionada sobre o período e as diferenças de estrutura da universidade e métodos de pesquisa em relação ao Brasil, Joana respondeu que lá as pessoas são mais compromissadas e que aqui dá muita coisa de mão beijada na sala de aula. Um dos repórteres do Estadão achou estranho aquele negócio da diferença de idade que ela dava nas entrevistas, então ele pediu uma confirmação do que ela tinha feito, né, ao longo da sua carreira, e ela mandou documentos que provassem isso. Só que um dos documentos que ela mandou deixou a galera com uma pulga atrás da orelha. Esse aqui, um suposto diploma ou certificado de pós-doutorado pela Universidade de Harvard, assinado pelo diretor do departamento de Química e pelo presidente da universidade. E tem um pequeno probleminha em relação a esse certificado, esse documento que ela mandou. É falso! Conforme explicou no podcast Estadão Notícias, o repórter Felipe Resch, responsável pela entrevista com a doutora Joana, enviou para Harvard o certificado que ele recebeu da doutora para perguntar sobre a sua validade. E o que a faculdade respondeu é bastante simples: esse certificado não é autêntico porque a gente não emite certificado de pós-doutorado, não existe tal certificado, pós-doutorado não é um título. Pós-doutorado são apenas as atividades de pesquisa que você faz depois de obter o seu doutorado. Não é uma outra formação. Esse diploma não existe. Nessa semana, o Estado de São Paulo voltou a entrevistar a Joana e a questionou sobre a diplomação. A pesquisadora informou que o documento foi feito para uma encenação de teatro e que não concluiu o pós-doutorado e não tem o certificado. As meninas mandaram junto quando o jornalista me pediu documentos. Eu pensei, tenho que contar isso pro jornalista, mas não falei mais com ele. No suposto diploma há 2 assinaturas. Uma delas é do professor emérito de Química em Harvard, Richard Hadley Home, que foi procurado por e-mail e disse: o certificado é falso, essa não é a minha assinatura, eu não era o chefe de departamento naquela época, eu nunca ouvi falar da professora Souza. Em uma outra entrevista, a doutora Joana revelou que nunca morou nos Estados Unidos e nunca pisou em Harvard. Além disso, ela contrariou a primeira entrevista e disse que não chegou a morar no exterior, dizendo que foi feito tudo à distância. Ela teria apenas conversado com um orientador de lá. A pesquisa foi desenvolvida no Brasil. Coloquei isso no Lattes, não sei se está certo ou errado.
O Estado não conseguiu confirmar qualquer passagem de Joanna por Harvard. A pedido da reportagem, 2 ex-alunos procuraram o nome dela em um sistema fechado apenas para quem estudou na instituição e não encontraram, mesmo tentando com diferentes grafias. A professora também disse que não lembrava se havia recebido uma bolsa da CAPES, como informa seu currículo. Eu esqueci de mencionar essa parte. No currículo lá da doutora, além de mencionar esse pós-doutorado de 2 anos em Harvard, que ela não fez, ela nunca pisou em Harvard, pós-doutorado não pode ser feito à distância. Ela também lista que ela estava lá porque foi agraciada com uma bolsa pelo CAPES. O CAPES negou qualquer participação da doutora em seu programa. Ela nunca recebeu essa bolsa. Por que ela disse isso no currículo, eu não sei. E essa defesa de que ela não lembra se recebeu uma bolsa, como é que você não lembraria isso? Então o que se sabe? A doutora Joanna mentiu sobre a sua idade, sobre quando teria entrado na Unicamp. Ela fala ter 15 patentes, essa fala reaparece em várias matérias sobre ela, mas eu só consegui encontrar 5. Nunca pisou em Harvard, não, pelo que tudo indica, não fez nada de pós-doutorado, porque o pós-doutorado não pode ser feito à distância. Eu achei estranhíssima essa história de que esse documento, esse diploma, esse certificado que ela enviou era para uma peça de teatro. Ela não elabora que peça foi essa, onde isso aconteceu, quem fez, por que que isso foi acabar parando, eu presumo, na mesma pasta de documentos reais que ela tem, a ponto de que isso estava sendo enviado para provar as suas certificações. Ela colocou a culpa em meninas que a ajudam, sem também responsabilizar ninguém diretamente. É plausível. É plausível, não dá pra dizer que é uma mentira, mas é extremamente improvável. Por que pra uma peça de teatro, onde ninguém veria aquilo tão próximo, por que seria produzido um documento tão fidedigno, com o selo, com o nome dela, com a assinatura de professor de química? Por que seria feito? Como é que isso acabaria na posse dela? Por que isso está sendo enviado para jornalista para provar que ela tem uma certificação de pós-doutorado? Não existe. Pós-doutorado não é título. Pós-doutorado é essencialmente um estágio que você faz depois do seu doutorado. Que é isso aí? Cala a boca aí, porra. Bateria do computador tá morrendo. Cadê o carregador? Ih, caralho. Sobre a polêmica, a doutora Joanna se pronunciou na sua conta no Instagram e ela disse o seguinte: infelizmente, um jornalista do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão, está denegrindo minha imagem. Não sei o motivo. Tudo isso a partir da divulgação do filme. Será que esse jornalista ou veículo de imprensa ao qual trabalha já fizeram algo pela educação? Será que já retiraram algum jovem da condição de vulnerabilidade social? Tudo que foi publicado já está sendo apurado por um advogado ligado ao movimento negro brasileiro, porque tenho certeza que ainda estão achando que os negros ainda têm que viver na senzala, ou seja, estão achando que os negros não podem estudar, não podem ser doutores, não podem desenvolver pesquisas de ponta, tudo isso em pleno século XXI. Não tenho pós-doutorado concluído e por isso não tenho diploma de pós-doutorado e muito menos diploma falso. Também não fui aluna efetiva da Universidade de Harvard, porque o trabalho foi desenvolvido à distância. São padrões de pesquisa que muitos já conhecem. Bom, é a primeira vez que você fala isso. Sei que Deus está comigo e que tudo será passado a limpo. Os negros podem e somos livres para estudarmos, somos livres para sermos doutorões, somos livres para desenvolvermos pesquisas, somos livres para recebermos prêmios, ou seja, somos livres para tirarmos a cabeça do buraco. Infelizmente, isso ainda incomoda muita gente. Obrigada pela atenção, professora doutora Joanna Dark Félix de Souza. Ela não responde nenhuma das acusações sendo feitas porque, naturalmente, não tem muito o que ser dito. Ela foi pega na mentira, não tem outra forma de descrever o que aconteceu. Ela mentiu sobre a idade quando ela entrou na faculdade, ela mentiu sobre o seu pós-doutorado em Harvard, mentiu sobre ter morado lá por 2 anos e ter voltado para casa por consequência da morte de familiares, mentiu sobre o CAPES, o documento que ela mostrava para provar o seu pós-doutorado era falso e ela deu uma história que, a essa altura do campeonato, me perdoem, mas eu não consigo acreditar nesse papo de teatro. E o pior, e novamente, eu sei que eu tô numa posição horrível, porque eu sou um homem branco, cisgênero, heterossexual, classe média, e eu estou comentando sobre uma fala de alguém que tá numa condição de vida muito diferente da minha. Mas, mano, acabou a porra da bateria da câmera aqui no meio da filmagem e atrapalhou tudo aqui. Mas o que eu ia falar é o seguinte: infelizmente, a doutora Joanna não respondeu absolutamente nada do que foi mostrado, porque não tem como. Ela mesma admitiu abertamente que vários detalhes da sua história não condiziam com a realidade. Em vez de se desculpar pelos excessos, pelas inverdades, ela acusou, basicamente, qualquer pessoa que questione a sua história de ser racista. Porque eu acho meio paia. Ela tá basicamente usando a sua etnia, a sua identidade e a luta em que ela tá inserida. Não vou negar o fato de que, com certeza, ser mulher de periferia e negra proporcionou a ela dificuldades de vida que eu nunca conhecerei. Apesar disso, eu não acho certo
ela usar isso como um escudo para críticas perfeitamente válidas. Ela mentiu! Ela mentiu! Ela enviou um documento falso para provar um nível de estudo que ela não tinha. Ela alegou em múltiplas entrevistas que havia morado nos Estados Unidos por 2 anos e até descreveu as diferenças de trabalhar lá e trabalhar no Brasil, e agora ela admite que nunca pisou lá. Porra, eu estive em Harvard mais do que essa moça. Pra você ter noção, quando eu tava lá em Harvard, eu pensei em comprar uma camiseta, um suéter, um boné, qualquer coisa com o nome Harvard, porque eu achei, porra, legal, eu tive aqui pra marcar o fato que eu tive aqui. E eu perguntei pra galera no Twitter e eu falei, é pela saquice eu comprar, tipo, um suéter dizendo Harvard, sendo que eu nunca estudei em Harvard só porque eu tava aqui? E quase todo mundo falou unanimemente, não é vacilo, você deu uma palestra em Harvard, você esteve aí, você quer algo pra lembrar. E ainda assim eu não comprei porque eu achei que seria pau no cozice. Porque se eu ando por aí com a camisa dizendo Harvard, eu acho que eu tô sinalizando para as pessoas que eu estudei lá e eu não quero passar essa mensagem, mesmo que não intencionalmente. Aí a mulher me manda um certificado falso de Harvard para provar que estudou lá, porra! Deu entrevista para tudo quanto é canto, falou que estudou lá. Várias matérias dizendo que o PhD dela era de Harvard e ela nunca, em momento nenhum da sua carreira, aparentemente corrigiu isso. Pelo contrário, ela divulgava artigos que alegavam isso. Na prática, ela produziu um documento falso com a assinatura de alguém sem o seu consentimento. Dependendo do uso que ela dá para esse documento, isso pode até ser fraude. Ela vai dizer que, não, porque não querem que os negros estudem, não querem. Porra, cara, não, você sabe que não é isso, porra. Você não pode se esconder atrás de um movimento, de uma luta que é extremamente válida, porque você vacilou! Mas encerrando aqui o vídeo, a questão é a seguinte, o que me deixa realmente bolado com a situação. A história da doutora Joana é realmente impressionante. Ela é claramente uma mulher muito esforçada, muito batalhadora. Ela se graduou pela Unicamp, que não é uma parada fácil, depois fez mestrado, depois doutorado e esteve envolvida com várias pesquisas extremamente importantes. Ela fez muito mais do que eu farei na vida. Ela é uma pessoa foda! Ela é claramente uma pessoa foda, uma história de vida impressionante. Pra que ela tinha que mentir? E o pior, o fato de que ela mentiu sobre tantas coisas coloca agora em dúvida, basicamente, toda a história dela. Por besteira! Por besteira! E o pior ainda, ela tá se valendo de uma forma que eu considero egoísta, de um movimento que é sério, uma luta séria, pra se eximir da responsabilidade das inverdades que ela contou ao longo de tantos anos. Ela tá, na minha humilde visão, se apropriando de uma parada que é séria, para evitar ter que tomar responsabilidade pelo que ela fez. E isso é um vacilo absurdo. Se essa fosse uma luta minha, que não é, se fosse uma luta minha, eu ficaria puto pra caralho. Eu sei que não é a mesma coisa, mas veja bem, eu sou de Fortaleza, sou nordestino. Se algum nordestino por aí pela internet faz uma merda absurda, contou várias mentiras, construiu uma carreira falando várias mentiras, e aí descobre-se que o cara, né, você mentiu. Se o cara corre pra nossa, porque eu sou nordestino e estão me atacando, quer dizer que o nordestino não pode, eu ficaria puto pra caralho. Porque você não vai se apropriar da minha identidade em vez de simplesmente dizer desculpa. Os nordestinos não tem nada a ver com isso, caralho. Não tem nada a ver com isso. Você fez merda, admite que fez merda e pronto. Não mete a gente no meio disso aí, não. Enfim, essa é a minha opinião. O que você acha em relação a isso? A doutora Joana, infelizmente, está sendo bombardeada nas redes sociais e está sendo xingada, que eu acho desnecessário, está sendo criticada pra caralho também. As pessoas não gostam de ser enganadas, então quando a verdade vem à tona, é natural que as pessoas fiquem muito chateadas. Eu recebi várias mensagens de pessoas que falaram que eram fãs da doutora Joana, que já assistiram palestras e coisas do tipo, e agora estão extremamente decepcionadas porque sentem-se que foram feitos de trouxa. Ainda mais... É pior porque não era preciso, a história dela já é foda, caralho, mano. Isso que eu não entendo. Pra que mentir? A sua história já é foda. Pra que inventar que entrou na faculdade com 14 anos? Pra que falar isso? Pra que falar que morou 2 anos nos Estados Unidos fazendo pós-doutorado que você não fez? Pra que falar isso? Como a gente viu no caso da Bel Pass, eu duvido que ela vá realmente admitir e se desculpar pelas inverdades. Então, fazer o quê? Mas o que você acha sobre isso? Como sempre, coloque aí embaixo nos comentários. Vou tentar colocar os links de todas as fontes que eu usei nesse vídeo. Eu sei que eu esqueço com frequência, mas nesse aqui eu vou tentar colocar. É isso aí, gente. Vou ficando por aqui e até a próxima.